Oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria podemos estar juntos mais uma terça-feira. Nosso encontro, nossa live terapia, nossa terapia semanal. É o momento que eu separo para estar com você e que você separa para estar comigo. Que coisa especial. Estou muito feliz. Cenário diferente, porque eu estou em viagem e é assim mesmo. A gente vai se adaptando ao que a gente tem, mas o que importa é o conteúdo que vai ser transmitido. Isso com certeza vai ser transformador. Aproveita enquanto o pessoal está chegando, enquanto as ferramentas aí estão enviando as notificações, convidando as pessoas para virem. Aproveita para já compartilhar a nossa live, mandando aviãozinho aí para os seus amigos. E vamos convidar o pessoal para a gente poder começar esse momento. Hoje, o tema da nossa terapia de hoje é um tema muito interessante, que vários de vocês vivem me mandando mensagens perguntando sobre isso. Doutora, o que fazer e o que eu não devo fazer quando eu estou tendo crise de ansiedade? Então, a gente vai conversar e vamos entender, vamos descobrir o que faz numa crise de ansiedade, o que a gente faz que pode melhorar, que pode fazer com que a gente saia mais rápido de uma crise de ansiedade. O que eu faço para não ter aquela crise devastadora? E o que a gente não deve fazer quando está numa crise de ansiedade? É sobre isso o tema da nossa live. Seja muito, 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 muito bem-vindo. Aproveita, já vai colocando aí da onde você está me acompanhando, porque eu quero saber da onde você me ouve, me vê, da onde você está aqui me seguindo. E também já vai aí convidando seus amigos enquanto o pessoal está chegando. Muito bom ter vocês aqui toda terça-feira, a gente já tem esse encontro. Então já pega seu caderninho, seu caderno da terapia, aquele que a gente usa toda terça-feira, que você vai fazendo as suas anotações, que você vai colocando as suas atividades terapêuticas. É disso que eu estou falando. Então já pega caderninho, pega o seu lápis, sua caneta e vamos começando juntos. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Adria. Maria Isabel também já chegou, a Bruna, a Daniele, a Sônia, a Marilda. Que legal ter todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente vai entender o que a gente não deve fazer numa crise de ansiedade e o que a gente deve fazer numa crise de ansiedade para que a gente diminua o sofrimento. Primeira coisa, a gente precisa entender, e eu tenho trabalhado com vocês isso semanalmente, entender a estrutura de uma ansiedade. O que é que dispara uma crise de ansiedade? E é muito importante você ter a consciência do que dispara a sua ansiedade. Por isso, a gente já teve uma live terapia algumas semanas atrás, em que a gente aprendeu a fazer o mapeamento da ansiedade. Lembra, eu até disponibilizei para você essa ferramenta de como é que faz o mapeamento da ansiedade. E esse é um ponto de partida extremamente importante. Por quê? Porque você precisa conhecer o gigante que você está lutando. Se você quer vencer a ansiedade, e muita gente me pergunta, doutora, é possível vencer a ansiedade? E a resposta é: qual é a resposta? É possível vencer a ansiedade? Escreve aí para mim. O que você acha? É possível vencer a ansiedade ou você vai ser para o resto da sua vida refém, vítima, tendo que acompanhar, tendo que carregar, eu acho que essa é a melhor palavra, a ansiedade para o resto da vida? Ou é possível vencer a ansiedade? Exatamente, isso que vocês estão colocando, tanto aí no Instagram quanto aqui no YouTube. É possível, é possível. E aí a gente colocou, eu espero que sim. Não, não espere. Tenha convicção. Tenha convicção. É possível sim você vencer a ansiedade. Só que para isso, gente, entenda que vencer a ansiedade
É possível, desde que você tenha método, desde que você faça o protocolo correto, desde que você seja constante. Existe uma grande diferença entre você ter a ansiedade e a ansiedade ter você. E para que a gente possa, então, ter uma metodologia em que a gente vá aplicar, para que a gente possa se libertar da ansiedade, isso é possível. Isso é possível. É possível você ter a sua vida de volta. Lembra nossa meta de 2024? Você não tem nenhuma outra meta. O ano de 2024 é um ano que você está dedicando para você ter a sua vida de volta. E você precisa se comprometer com esse objetivo. Mas não basta apenas dizer assim: eu quero a minha vida de volta em 2024 e não fazer nada. Entenda que é preciso ter metodologia, é preciso ter atitude, não basta apenas querer e você não ter atitude. E esse é um dos grandes problemas que acontece com quem tem transtornos emocionais, inclusive transtornos de ansiedade. Eu recebo muitas mensagens que as pessoas me dizem assim: doutora, eu não aguento mais sofrer com tanta ansiedade, e aí começa a me relatar os diversos sintomas. E aí eu pergunto: e o que você tem feito em relação a isso? E a pessoa me diz: nada. Entenda que nada não resolve nada. Se você quer de fato a sua vida de volta, você precisa se comprometer em ter atitudes que façam, que promovam um processo de mudança, um processo de transformação na sua vida. Porque enquanto você insistir em não fazer nada para mudar a sua questão emocional, você vai continuar tendo nada de resultado. Então, é possível vencer a ansiedade? Sim, é possível. E um dos passos extremamente importantes é você ter essa consciência, porque muita gente acha que não existe solução para a ansiedade. Eu quero te dizer, existe solução para a ansiedade. Existe tratamento para ansiedade. Existe solução para ansiedade. E você precisa ter essa clareza, você precisa ter essa convicção para que você possa então entrar na luta, entrar na batalha, na convicção de que você não precisa continuar refém dos seus transtornos emocionais, do seu emocional, mas que você pode, que você merece assumir um papel de protagonista na sua vida, de tal forma que você possa, de fato, fazer mudanças significativas que tragam a sua vida de volta. Muita gente me fala assim: doutora, eu fui uma antes da ansiedade e agora eu sou outra pessoa, eu nem me reconheço. Você já teve essa sensação de que você nem se reconhece, você não sabe nem quem é você por conta da ansiedade? Não sabe mais como nem lembro mais como é viver sem ansiedade, porque a ansiedade ela está comandando a sua vida. Não aceite isso para você. Não aceite ser comandado pelo seu emocional, não aceite ser comandado pelo adoecimento emocional. Mas é possível você, de fato, entrar no palco da sua vida e assumir a responsabilidade de gerar transformações significativas na sua vida. Então, para que você faça essas mudanças na sua vida, primeiro você precisa ter convicção de que é possível fazer mudanças, que é possível você vencer a ansiedade e que você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço da transformação que você quer alcançar na sua vida. Porque se você não se desafiar, se você não se comprometer a pagar o preço da transformação do seu emocional, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Muitas vezes as pessoas nem entendem. Muitas vezes as pessoas apenas te criticam. E eu sei que dói. Eu sei que te incomoda. Eu sei que te frustra as pessoas não entenderem.
e as pessoas te criticarem, as pessoas acharem que é falta de fé, as pessoas acharem que é falta de Deus, as pessoas acharem que é frescura, as pessoas acharem que é preguiça. Mas eu quero te dizer que as pessoas elas não precisam entender a sua situação. É muito bom quando elas entendem, claro. É muito bom quando elas entendem. Mas se elas não entenderem, ok. Porque de fato elas não precisam entender. Quem precisa entender é você. Você precisa entender que você está numa batalha e que você precisa conhecer muito bem quais são as estratégias que o seu inimigo usa para tentar destruir a sua vida, para tentar te aprisionar, para tentar te manipular, para tentar te manter refém do adoecimento. E quando eu conheço quais são as estratégias, quais são as ferramentas que o transtorno de ansiedade ele utiliza, eu também posso conhecer quais são as estratégias que eu vou assumir para me libertar dos transtornos emocionais, dos transtornos de ansiedade. Quando você entra numa crise, então veja, eu estava falando para vocês a respeito do mapeamento da ansiedade. Isso é extremamente importante. Você precisa entender e você precisa saber fazer esse mapeamento da ansiedade. Doutora, por que eu preciso do mapeamento da minha ansiedade? Porque você precisa identificar os gatilhos que estão disparando a sua ansiedade. Além de identificar quais são os gatilhos que estão disparando a sua ansiedade, você precisa identificar quais são os sinais de alerta que indicam que uma crise de ansiedade está por chegar. Sabe quando está nesses países que tem muitos terremotos, tsunami, quando os sensores indicam que um tsunami está se aproximando, uma sirene já é tocada para que as pessoas comecem a buscar abrigo, se refugiarem para evitar serem assoladas, serem alvejadas pelo tsunami. E você, quando você tem o mapeamento da sua ansiedade, você precisa saber identificar quais são esses sintomas, esses primeiros indicativos que funcionam como alerta, te avisando de que uma crise de ansiedade está se aproximando. É para isso que serve o mapeamento da ansiedade. Quando eu tenho essa clareza, porque os meus sintomas, eles não necessariamente são iguais aos sintomas de uma outra pessoa. Cada pessoa tem a sua subjetividade e as coisas acontecem de forma muito únicas e distintas para cada um. Mas você precisa de autoconhecimento. Para isso, você precisa investir em você. Você precisa olhar para você e você precisa tirar tempo para se conhecer, entender como é que está funcionando a ansiedade na sua vida. E aí você vai, então, estabelecer esse objetivo de entender, de identificar com clareza. Anota essa palavra, clareza. Você precisa ter clareza de quais são os sintomas que são esses indicativos, sintomas indicativos de que uma crise de ansiedade está se aproximando. Você tem que ter clareza de quais são os seus sintomas indicativos de que uma crise de ansiedade está se aproximando. Quando eu tenho essa clareza, ao começar a sentir esses primeiros sintomas, o que vai acontecer? Eu já vou conseguir identificar de que eu estou na iminência de entrar numa crise de ansiedade. Então, antes que a crise de ansiedade chegue e tome conta de mim, eu já começo a tomar atitudes preventivas para que uma das duas opções aconteçam. Ou eu tenho uma crise de ansiedade menor, mais leve, mais controlada, ou eu nem entre numa crise de ansiedade. Mas o que acontece geralmente é que a gente não tem clareza
A gente não sabe quais são esses sintomas indicativos de que uma crise de ansiedade está se aproximando, e por falta dessa clareza, o que acontece? A ansiedade envia esses sinais iniciais, eu não percebo, me passa desapercebido, eu entro numa crise de ansiedade com gosto. E aí a crise de ansiedade vem e toma conta de mim, trazendo esses sintomas que são arrebatadores, e eu não consigo mais manter o controle. Porque quando a crise de ansiedade chega com essa intensidade, você não consegue controlar. Então, é muito importante essa clareza sobre quais são esses indicativos de que a crise está se aproximando. E ao eu ter essa clareza, então eu posso começar a tomar atitudes de forma preventiva para que uma das duas coisas aconteçam. Ou eu não entro na crise de ansiedade, ou se entrar na crise de ansiedade, a crise ela é mais sutil, ela não é tão intensa, tão sofrida. Faz sentido isso, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá fazendo sentido isso? Eu preciso do feedback de vocês, porque eu vou começar agora a passar para vocês quais são os comportamentos que intensificam a sua crise de ansiedade e quais são o que a gente deve fazer para que a gente tenha uma crise de ansiedade mais amena e como que a gente pode fazer para contornar a crise de ansiedade. Tec, tudo ok, tudo certo, estão conseguindo acompanhar? Beleza, muito sentido, ok. Então vamos seguir. Então pega aí seu caderninho, pega aí sua caneta, seu papel e vamos lá. Primeiro eu vou passar para vocês 6 coisas que você não deve fazer numa crise de ansiedade. 6 coisas que você não deve fazer numa crise de ansiedade. Por quê? Porque se você fizer essas coisas, isso vai potencializar a sua crise de ansiedade. É a mesma coisa de você estar com uma fogueira acesa e na tentativa de apagar o fogo, você, ao invés de jogar água, você joga gasolina. Ela vai ganhar dimensões maiores. Então, o que eu não posso fazer? Porque vai funcionar como combustível para minha ansiedade, para minha crise de ansiedade. Primeira coisa que você não deve fazer: lutar para não entrar na crise de ansiedade. Mas, doutora, eu não vou lutar para não entrar na crise de ansiedade? Não, não. Por quê? Porque pensa comigo uma coisa. Quantas vezes você já lutou para não entrar numa crise de ansiedade? Não, não, outra crise de ansiedade, não, não, por favor, eu não quero, por favor, eu não quero entrar na crise de ansiedade, não, eu não quero sentir nada disso, de novo, não. Quantas vezes você já lutou para não entrar numa crise de ansiedade e quantas vezes isso deu resultado? Por você ter essa luta para não entrar na crise de ansiedade, quantas vezes você deixou de entrar? Me responda aí, quantas vezes isso deu certo? Oh, gente, eu queria água, mas a minha água ficou longe de mim. Quantas vezes isso deu certo? Nenhuma vez isso deu certo. Por quê? Porque quanto mais você luta para não entrar numa crise de ansiedade, mais você se intensifica na crise de ansiedade. Tentar fugir da crise de ansiedade te joga no olho do furacão e intensifica a sua crise de ansiedade. Então, a primeira coisa que você precisa deixar de fazer é parar de lutar, tentar lutar para não entrar numa crise de ansiedade. Primeira coisa. Segunda coisa que você não deve fazer diante de uma crise de ansiedade é se apavorar. Ai, eu não acredito. Ai, de novo, não. De novo. E você fica apavorado, apavorada. Quanto mais você se apavora numa crise de ansiedade, mais você vai intensificar a sua crise de ansiedade. Então, o que acontece? Não adianta você se apavorar. Depois eu vou te dizer o que você deve fazer.
tá? Primeiro, a gente está aqui nas 6 coisas que eu elenquei que você não deve fazer diante de uma crise de ansiedade, ok? Terceira coisa que você não deve fazer numa crise de ansiedade: sair correndo para o pronto-socorro, sair correndo para o hospital. Não adianta você sair correndo para o hospital. Por quê? Porque isso não vai trazer solução para a sua crise de ansiedade. Eu sei que na crise de ansiedade, muitas vezes, o que nos leva a buscar o pronto atendimento é uma sensação de que a gente vai ter um infarto, que o coração vai parar, que o coração vai explodir, que a gente vai morrer. Então veja, se o que de fato você está tendo é uma crise de ansiedade, saiba que você não vai morrer na crise de ansiedade. Quantas pessoas você pensa comigo? O Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o país mais ansioso do mundo. Não existe país algum que tenha mais casos de pessoas com ansiedade do que o Brasil. Então é muita gente, correto? Me diga então, quantas pessoas você conhece que têm ansiedade? Possivelmente mais do que uma. Muito provavelmente mais do que uma pessoa você conheça que tem crise de ansiedade. Quantas pessoas você conhece ou você já ouviu falar que morreu por conta de uma crise de ansiedade? Quantas pessoas? Quando que você já ouviu falar ou você conhece alguém que morreu por conta de uma crise de ansiedade? Já conheceu alguém? Já ouviu falar de alguém que morreu numa crise de ansiedade? Não, você não conhece ninguém. Eu já dou a resposta, porque eu sei. Por quê? Porque a crise de ansiedade não mata. É uma sensação falsa que a gente sente de que a gente está tendo um ataque do coração. O que de fato acontece com o nosso coração durante uma crise de ansiedade? Quando você está tendo uma crise de ansiedade de alta intensidade, aquela crise que acaba com você, para o seu coração é como se você estivesse fazendo uma caminhada de média intensidade. E uma caminhada de média intensidade não gera um desgaste no seu coração que te leve a óbito. Então, durante uma crise de ansiedade, você não vai morrer. Aí a Sônia está perguntando, doutora, por que eu não devo procurar o pronto atendimento? Primeiro, quando você chega no hospital, ou quando você chega para qualquer profissional de saúde e fala assim, ai, eu estou tendo uma crise de ansiedade. As pessoas olham para isso e aí tem uma pessoa que está lá tendo, sei lá, uma parada respiratória, tem uma pessoa que está com uma perna quebrada, tem uma pessoa que está com um monte de questões e chega você com ansiedade. Para quem que você acha que eles vão dar mais atenção? Para você que está com ansiedade ou com uma pessoa que tem uma patologia física? Para quem tem uma patologia emocional ou para quem tem uma patologia física? Para quem que no pronto atendimento vai de fato gerar pronto atendimento? Para quem está com uma patologia física ou para quem está com uma patologia emocional? Me diz aí. Para quem que eles vão dar o atendimento de pronto? Qual é o tratamento? Como que as pessoas falam quando fazem aquela bateria de exames e fala assim: você não tem nada. O que que acontece? Ah, é psicológico. As pessoas não dão credibilidade, eu ia falar criatividade, não dão credibilidade. Eles falam assim, com tanta gente com problema sério, com problema de verdade aqui, e vem o fulaninho aí, a fulaninha aí, porque está com ansiedade. Então, veja, a, o pronto atendimento, ele vai te deixar lá esperando, e muitas vezes o que acontece é que enquanto você espera ser atendido, porque eles vão passar todo mundo na sua frente, é o tempo que a sua crise de ansiedade já vai ter passado naturalmente. Por quê? Porque uma crise de ansiedade, ela dura entre 20 e 30 minutos.
Então, até você ser atendido de fato, a sua crise vai ter passado não por conta do atendimento, porque é o tempo normal dela passar. Outra coisa que você não deve fazer, chamar o SAMU. Por quê? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Ah, é só uma ansiedade. É só uma ansiedade. E a gente sabe que não é simples o que ter uma ansiedade não é uma coisa simples assim, mas é como as pessoas são tratadas. Quinta coisa que você não deve fazer quando você estiver numa crise de ansiedade: achar que você vai morrer. Por isso eu gosto muito de trazer informações para vocês, do que de fato está acontecendo, de como é que o seu corpo reage, de como que a ansiedade funciona no seu corpo, para que você tenha os pensamentos claros, os pensamentos assertivos. Por quê? Durante uma crise de ansiedade, você tem uma sensação falsa, um alarme falso, você pode ter esse alarme falso de que você está prestes a morrer. E você tem que ter clareza de que isso é uma sensação falsa. E quando você tem essa clareza, por isso eu pedi para você anotar essa palavra, que ela é muito importante. Quando você tem a clareza de que você não vai morrer por conta de uma crise de ansiedade, porque a ansiedade não mata. Isso te dá maior segurança, te dá maior tranquilidade para que você saiba que você vai passar 20 a 30 minutos, mas que isso vai passar. Não é a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, não é a última vez, infelizmente, mas vai demorar de 20 a 30 minutos e vai passar. E a sexta questão do que você não deve fazer numa crise de ansiedade é se automedicar, sair tomando tudo quanto é medicamento para ver se passa a crise de ansiedade. Não funciona desse jeito, tá? Então, 6 coisas que não devem fazer: lutar para não entrar na crise de ansiedade. Segunda, se apavorar. Terceira, sair correndo para o hospital. Quarta, chamar o SAMU. Quinta, achar que vai morrer. E sexta, se automutilar. Doutora, o que que eu faço então? Se eu não devo fazer essas coisas, o que eu devo fazer que vai me ajudar durante uma crise de ansiedade? E aí eu separei também aqui várias orientações para compartilhar com vocês. Gente, até aqui tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Tudo ok até aqui? Beleza? Podemos seguir? Me deem aí o feedback de vocês, que eu quero passar agora para a segunda parte, em que eu vou dizer o que você deve fazer durante uma crise de ansiedade. Beleza? Podemos seguir? Ok. A Maria Isabel autorizou, então vamos seguir. Ok. O que eu devo fazer? Primeira coisa, você precisa ter clareza. Olha, essa palavra ela é chave. Você precisa ter clareza dos sintomas que estão te levando para uma crise de ansiedade. Quando você reconhece, quando você identifica esses sintomas que são os alertas, os indicativos iniciais de uma crise de ansiedade, você já precisa começar a lançar mão do seu repertório de atividades que vão te prevenir a crise de ansiedade ou vão diminuir a sua crise de ansiedade. Que repertório é esse, doutora? Primeira coisa, sai do lugar que você está. Ah, estou na sala da minha casa e de repente começou a crise de ansiedade. Sai desse lugar, muda de ambiente. Ah, eu estava dentro da igreja e começou. Sai de dentro da igreja, vai lá no pátio, vai lá atrás da igreja, tal. Muda o ambiente. Por que que eu preciso mudar o ambiente, doutora? Veja, eu gosto muito, para mim, a minha metodologia de trabalho é assim.
Eu preciso explicar, você precisa ter clareza, olha de novo essa palavra, clareza de como é que funciona a ansiedade. Porque quando eu sei como é o funcionamento da ansiedade, eu vou saber de fato, de forma mais concreta, de forma mais assertiva, o que eu devo fazer que vai funcionar como verdadeiro ansiolítico. E eu não estou falando de medicação, estou falando de atitudes que vão me tirar dessa rota, desse redemoinho da ansiedade. Então você precisa entender o funcionamento da ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é a imaginação do medo. Você tem um pensamento que você imagina que algo terrível, perigoso, complicado, delicado está na iminência de acontecer. Então, quando eu imagino que isso está por acontecer, o meu corpo, para me proteger, ele me coloca em estado de alerta e começa a disparar sintomas para me proteger, me preparar para lutar, para fugir, ou ele me paralisa. Das três, uma vai acontecer. Então, todos esses sintomas que você está sentindo, e a gente já teve uma terapia aqui em que a gente falou claramente sobre isso. Se você não assistiu, eu te sugiro que volte aí algumas terapias aí de algumas semanas atrás e assista, porque é muito importante você entender como que funciona a ansiedade. Quando você tem essa clareza do que gera ansiedade, de qual é a mecânica da ansiedade, faz muito mais sentido as técnicas que você utiliza para se livrar da ansiedade. Então, veja, se o que dispara a minha ansiedade é um pensamento distorcido sobre a realidade, se é essa distorção de pensamento que é o gatilho, aí a gente tem que identificar qual é esse pensamento específico. Mas é um pensamento distorcido que dispara a sua ansiedade. Então, veja, se é uma distorção de pensamento, entende que se eu mudar esse pensamento, o que vai acontecer? Se a ansiedade é acionada por uma distorção de pensamento, por um pensamento disfuncional, isso dispara o processo da ansiedade, o que acontece se eu mudar o meu pensamento? Responde aí para mim, rapidex, rapidão. O que acontece quando eu mudo o meu pensamento? Um pensamento errado, um pensamento distorcido, um pensamento intrusivo entra na minha mente e ativa a minha ansiedade. O que acontece quando eu mudo o pensamento? Vamos lá, gente. Responde. Sabatina. Quero ver se vocês estão me acompanhando. Quero ver quem está sabendo. O que acontece quando eu mudo o pensamento? Quando eu mudo o pensamento, eu mudo a consequência. Quando eu mudo o meu pensamento, eu vou mudar as minhas emoções, eu vou mudar os meus comportamentos. Então, se um pensamento gera a ansiedade, e a ansiedade é uma emoção que dispara sintomas e comportamentos, quando eu mudo esse pensamento muda a minha emoção, muda os meus sintomas e muda os meus comportamentos. Por isso que eu falo para vocês, gente, é possível vencer a ansiedade? É possível vencer a ansiedade. Desde que você entenda a mecânica e treine a sua mente para ter pensamentos assertivos. Aprenda a mudar a rota que te leva para o pensamento, para o gatilho que dispara a sua ansiedade. E é isso que eu tenho ensinado semana a semana a vocês a estarem fazendo. Deixa eu olhar aqui o tempo, porque aqui a gente tem tempo aqui cronometrado. É difícil mudar os pensamentos, Valdemar? É difícil mudar os pensamentos. Agora, a pergunta certa não é se é fácil ou se é difícil. A pergunta certa é possível?
Isso é a pergunta certa. E a resposta é que é possível sim. Porque, gente, uma mente saudável, entendam isso, bons pensamentos, pensamentos saudáveis, pensamentos otimistas, pensamentos motivadores, pensamentos adequados, não acontecem ao acaso. É resultado de treino. Você precisa treinar a sua mente para ter pensamentos diferentes. E na semana passada, a gente começou a ver algumas técnicas, algumas ferramentas sobre o que a gente faz para mudar o pensamento intrusivo. Lembra? Cachorro preto, cachorro branco. O campo, a horta de alface e a horta e o jardim de girassol. Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa assistir a nossa terapia da semana passada, que eu trabalhei isso, tá? Não vou repetir aqui de novo, porque o nosso tempo nem permite aqui. Então, veja, você precisa entender que é possível, mas que você vai ter que treinar. Do mesmo jeito que você precisa treinar a musculatura do seu corpo, você precisa treinar a musculatura emocional. Você precisa treinar a musculatura dos seus pensamentos. Uma mente saudável não é resultado do acaso, é resultado de treino. Escreve aí. Você precisa colocar essa frase em letras gigantescas, com purpurina, pisca-pisca, para você olhar para isso todos os dias. Escreve aí. Uma mente saudável, pensamentos saudáveis, não é resultado do acaso, é resultado de treino. Treino, treino, treino. E é treino diário, não é treinar uma vez. É igual musculação, gente. Não adianta você ir na academia uma vez, morrer de treinar lá na academia e depois ficar 6 meses sem pisar na academia. Não vai resolver nada. Você tem que ir na academia todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você precisa treinar a sua mente todos os dias, para que você tenha pensamentos que te inspirem vida. Porque se você não treinar a sua mente todos os dias para ter pensamentos que te inspirem vida, a ansiedade vai inspirar a sua mente a ter pensamentos que te inspirem morte. Ou você gera vida na sua mente através de treino dos seus pensamentos, ou a ansiedade vai assumir o controle, treinando a sua mente com pensamentos que vão te gerar sofrimento, adoecimento e morte, ainda que você esteja vivo. Porque faz sentido que é possível você estar vivo fisicamente e morto emocionalmente? E a ansiedade, ela tem o poder de fazer isso. Então, veja, ao entender a mecânica da ansiedade, ao entender que a ansiedade, ela é disparada por pensamentos intrusivos. Por que intrusivos, doutora? Porque ela invade a sua mente. Ela não chega para você, bate na porta e diz: amore, posso entrar na sua mente? É pensamento intrusivo, ela chega batendo, abrindo e entrando, invadindo. Então, pensamento intrusivo disfuncional. Por que disfuncional? Porque não é funcional, é um pensamento errado. Disfunção é um erro, é uma patologia. Então, é um pensamento patológico, é um pensamento que te gera adoecimento. Então, se a ansiedade é essa invasão de pensamentos que te geram medo, pensamentos errados, intrusivos, que são pensamentos disfuncionais, quando eu mudo o foco do meu pensamento, eu mudo toda a consequência. O pensamento, ele desencadeia emoções que geram sintomas e comportamentos. Pensamentos
que desencadeiam as nossas emoções, que geram sintomas e comportamentos. Se a minha mente chega com pensamentos comandados pela ansiedade, pensamentos intrusivos disfuncionais, isso vai gerar emoção, medo e ansiedade, sintoma, palpitação, taquicardia, dificuldade de respiração, angústia, medo, insônia e os comportamentos. Então, todo esse pacote. Mas se eu mudar a rota dos meus pensamentos, eu vou mudar toda a sequência, eu vou ter outras emoções, outros sintomas e outros comportamentos. Por isso eu te digo, é possível vencer a ansiedade, mas isso a gente faz com treino. Então, veja, ao entender essa dinâmica, fica mais fácil você entender por que faz sentido você mudar o local que você está. Porque quando eu saio desse lugar, que é o lugar que começou todo esse processo, todos esses gatilhos que estão disparando a ansiedade, eu mudo de ambiente, eu começo a entrar num processo de mudar o pensamento, porque eu vejo uma coisa diferente, eu me conecto com outras situações, então eu começo a entrar num processo de mudança. Então, primeira coisa, sai do lugar que você está. Segunda coisa que é extremamente assertiva para fazer no momento de uma crise de ansiedade, exercícios respiratórios. Gente, às vezes a gente fica imaginando que a gente precisa fazer coisas do arco da velha, porque a gente precisa comprar coisas que são carérrimas e a gente só acredita naquilo que é extremamente caro. Quando Deus deixou para a gente uma série de recursos que não custam nada e a gente não valoriza muitas vezes. Um exemplo disso são os exercícios respiratórios. Começou a sentir que o seu emocional está oscilando, não espera despencar. Por isso, o autoconhecimento, gente, eu tenho falado, eu tenho sido repetitiva. Para que entre, a gente aprende por repetição, por isso eu repito tanto para vocês. Quando você começa a sentir a oscilação do seu humor, você já precisa começar a entrar em ação. E um dos exercícios, uma das ferramentas mais poderosas são os exercícios respiratórios. Porque quando você respira, você começa a mudar a sua homeostase, o seu equilíbrio interior. Então você vai respirar, inspira devagar, prende, conta até 3 bem devagar e solta pela boca bem devagar. Repete. Faz aí comigo. Agora. Tira o que você está na mão, senta direitinho aí, ou se você está deitado, não tem problema, deitado também é ótimo. Quero que você faça comigo. Vai lá. Inspira pelo nariz, vai prender, e a gente vai contar até 3 e soltar pela boca bem devagar. Vamos lá, junto comigo. De novo. Mais uma vez. Quando você está na crise, comece já a fazer uso do exercício respiratório. Gente, isso traz resultados fantásticos. A Adri colocou aqui: eu faço exercícios respiratórios durante a minha crise e me ajuda muito. Faço até me acalmar. Sensacional. É isso mesmo. Exercícios respiratórios. Terceira coisa do que você pode fazer durante uma crise de ansiedade. Você, veja, aí vou de novo explicar, gente, eu sou assim. Para mim,
eu tenho que explicar o porquê. Não é simplesmente faz isso. Você precisa entender o porquê que você está fazendo isso, ok? Uh, a ansiedade, veja, é a imaginação do medo, a imaginação de que algo está por acontecer. Se está por acontecer, ainda não aconteceu. Então, é algo que está no futuro. Para você combater a crise de ansiedade, se a ansiedade é relacionada a algo que está no futuro, você não pode deixar que a sua mente vá para o futuro. Porque se você se projetar nesse futuro, você vai encontrar a ansiedade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar no presente. Como que eu faço isso? Eu vou te ensinar. Você tem que ficar conectado no presente, no que está acontecendo agora. Uma maneira de fazer isso, usa gelo. Gelo, doutora? É gelo. Você vai lá na geladeira, vai pegar umas pedrinhas de gelo e você vai segurar ela e sentir o gelo na sua mão. Ele vai começar a ativar uma série de terminações nervosas na sua mão. Você vai começar a sentir o gelado e você vai sair desse futuro. Gente, entenda uma coisa: para você sair da ansiedade, você fugir de uma crise de ansiedade, você precisa, escreve aí, escreve. Você precisa distrair a sua mente. Você precisa distrair a sua mente, fugir desse pensamento. Sabe uma criança, quando você chega com seu filho de 2 anos no supermercado, aí ele vê, eu tô com um negócio aqui que eu ganhei agora esses dias, ele vê aqui uma barrinha assim. Ele nem sabe do que é, mas ele viu, achou interessante, eu quero, e ele começa a ter uma crise de birra ali. E você não quer dar aquilo para o seu filho. O que você faz para ele parar de dar o show dele lá, ter a crise de birra e você não levar? Você não vai entreter ela com uma outra coisa? Você não vai distrair. Olha que legal, olha ali, ó. Ali tem. E aí você pega, olha só, deixa eu pegar aqui. Olha, tem um saquinho amarelo aqui. Vamos encher esse saquinho? Olha só que legal. Vamos encher, ó. Eu vou fazer uma vez, depois você faz. Olha, vou amarrar, tá? Agora eu quero que você estoure. Pronto, a criança já esqueceu do que ela queria tanto e já está entretida com outra coisa e beleza. Não é assim que a gente faz com a criança? Meu amor, você tem que fazer assim com a sua crise de ansiedade. Por quê? Porque se a ansiedade é um pensamento intrusivo disfuncional, quando você entrete a sua mente com uma outra coisa, você foge da crise de ansiedade. Gente, isso é libertador, isso é libertador. Então, veja, quando eu saio do ambiente, eu estou entretendo a minha mente. Quando eu pego o gelo e começo a sentir o gelo na minha mão, passo gelo aqui no meu pescoço, na minha testa, passo aqui no meu pulso. Eu estou me conectando com algo que está acontecendo no aqui e no agora. E eu saio do futuro. E eu preciso sair do futuro, porque lá no futuro está a ansiedade. A ansiedade não existe no presente. Escreve isso. A ansiedade não existe no presente. Então, eu preciso ficar grudada, ancorada no presente. Porque no presente não existe ansiedade. Eu tenho que correr, porque vai acabar daqui a pouco o nosso tempo aqui. A live vai despencar. Então, o gelo é outra ferramenta que você pode utilizar. Outra coisa que você pode utilizar, que a gente chama na psicologia de técnica de ancoragem, ou técnica 5, 4, 3, 2, 1. Veja, se eu preciso vir para o presente e eu preciso distrair a minha mente, então como que eu faço isso? Você vai olhar no seu ambiente e vai procurar
utilizar os seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar, tá? Vai pegar os seus sentidos, seus órgãos do sentido e vai trabalhar com ele. Então, você vai pegar 5 coisas que você consegue ver no seu ambiente, coisas diferentes. Aí eu consigo ver um saquinho, descreve o que você está vendo. Mas, doutora, para que eu quero saber? Você não quer saber, você quer distrair a sua mente. Você quer se ancorar no presente, porque no presente não existe ansiedade. No presente não existe ansiedade. Então, você tem que ancorar no presente. Aí eu tenho aqui um saquinho, esse saquinho é amarelo, ele tem letra vermelha, ele tem letra branca, ele tem letra azul. Ok. O que mais que eu tenho aqui? Aí eu tenho essa barrinha de whey. Ela é branca, está escrito aqui em azul, que tem uns tracinhos em amarelo, que é, e você vai descrevendo. 5 coisas. Ah, eu tenho aqui uma tesoura também, e você vai descrevendo. 5 coisas que você vê, você usou esse órgão do sentido. 4 coisas que você pode pegar que tenha texturas diferentes. Ah, eu tenho aqui uma blusa aqui que tem uma textura bem macia. Eu tenho aqui um copo, e eu vou aqui confessar que eu comi açaí. Aqui, eu estou no Pará, né, gente? Em Belém. E hoje eu comi açaí puro, açaí raiz. Então, eu tô aqui com um copo de plástico, ele é todo lisinho. Né? Cadê os paraenses? Eu já vi uns paraenses por aqui. Cadê o povo do Pará? Então, eu tô com um copo aqui lisinho. Eu tô aqui com uma lapiseira. A lapiseira ela é laranjada, ela tem essa parte emborrachada, ela tem essa parte que é lisa. Você vai descrevendo. Mas, doutora, eu não quero saber de nada disso. Você não quer saber, você quer sair da ansiedade. Então, você vai distraindo a sua mente. Aí, Roberta tá aqui. Muito bem, Roberta. Amanhã a gente vai se encontrar, né, Roberta? Amanhã a gente vai se ver. Tão bom encontrar vocês nos eventos por aí, por onde eu vou. Muito bom. Então, 5 coisas que você consegue ver, trabalhou esse órgão do sentido. 5 coisas que você pode tocar. 3 sons que você consiga ouvir no seu ambiente. Ah, eu estou ouvindo o cachorro que está latindo, eu estou ouvindo o barulho do carro que passou ali, estou ouvindo o sapo que está cantando não sei aonde. 3 sons que você consegue ouvir. 2 coisas que tenha cheiros diferentes. Você vai trabalhar aqui. Ah, o cheiro do açaí. Ai, gente, é muito bom. Cheiro do açaí e, sei lá, o cheiro de... Ah, eu tô com uma castanha aqui também, que eu ganhei. Tudo eu ganhei aqui, gente. O povo quer me engordar. E vou sentir... Ai, que delícia. O cheiro da castanha. E uma coisa que você vai trabalhar o seu paladar. Como, por exemplo, a própria castanha. Muito bom. O açaí. Maravilhoso. Gente, confesso que não é puro, porque eu não dou conta dele puro. Mas ele é quase puro. Coloquei um pouquinho de açúcar mascavo aqui. Muito bom. Com tapioca, né, Roberta? Com leitinho. O povo aqui do Pará fala que isso é uma agressão. Que tem que tomar ele puro, raiz. Ok. Então, essa técnica 5, 4, 3, 2, 1. Outra coisa, estou aqui contando o tempo, já termina aqui o nosso tempo. Você trabalhar a sua mente entendendo o seguinte: pensamentos anti-ansiedade. Não é a primeira vez que eu tive ansiedade, crise de ansiedade. É um alarme falso. Eu não vou morrer nessa crise de ansiedade. Essa sensação é uma sensação falsa. Outro pensamento vai passar. Vai durar de 20 a 30 minutos e vai passar. Já tive outras vezes
não morri e vou sentar aqui e vou esperar ela passar a hora que eu não chamei ela para vir, ela veio, ok, eu vou esperar ela ir também. Quando você traz essa tranquilidade para dentro de você, doutora, não é fácil, eu não estou dizendo, meu amor, que é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. Quanto mais você se acalma, menos impacto existe na, na crise de ansiedade. A Cassiele está falando assim, mas para quem está no momento que parece que vai morrer, Cassiele, parece que vai morrer. Por isso, eu gosto de explicar para vocês o que de fato está acontecendo, para você ter, no momento, você saber identificar o que é uma sensação verdadeira e o que é uma sensação falsa. A crise de ansiedade, ela vem muitas vezes daquela sensação que vai te sufocar, ou que seu coração vai parar, que você vai morrer naquele momento. Mas isso é uma sensação falsa. Uma crise de ansiedade de alta intensidade, para o seu coração é a mesma coisa se você estivesse fazendo uma caminhada de média intensidade. Então, você precisa entender a mecânica da ansiedade para que você tenha calma. Traga calma. Por isso, também é importante o exercício respiratório, porque ele te ajuda a se acalmar. Outra coisa, distraia a sua mente. Comece a procurar outras coisas para você fazer, para você olhar. Traga outros pensamentos para sua mente. Saia desse hiperfoco desses pensamentos que a ansiedade vai te trazer. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Olha só o meu coração. Ai, parece que disparou ainda mais. Parece que isso. Ai, eu não estou conseguindo respirar. A gente acaba afunilando a nossa mente, entrando no jogo da ansiedade. E aí a gente vai alimentando um pensamento, vai alimentando ainda mais a sua ansiedade. Então, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível você ir levando a sua mente, sair desse redemoinho de um pensamento que vai alimentando mais a ansiedade e você distrair, trazer outros pensamentos para sua mente. Ok? Outra coisa que é muito bom você fazer durante uma crise de ansiedade, toma um banho. Vai tomar um banho, sente a água caindo no seu corpo, sente seu cabelo, como que muda a textura. Quando cai água no seu cabelo, como que fica a textura do seu cabelo? Quando você passa o shampoo, muda a textura do cabelo. Depois, quando você passa o condicionador, sente o cheiro do shampoo, o cheiro do condicionador, esfregar o seu cabelo quando ele está todo ensaboado. Como é isso? Passar o sabonete pelo seu corpo. Isso vai te trazendo calma, tranquilidade, vai saindo desse loop de pensamentos da ansiedade. E fazer algumas outras atividades também que vão te ajudar a entreter a sua mente, a se desviar desses pensamentos de ansiedade, como, por exemplo, montar um quebra-cabeça, fazer palavra cruzada, assistir um filme, ouvir música, sair para conversar com alguém, ligar para alguém, fazer coisas que você saia desse afunilamento de pensamentos que vão alimentando e potencializando a sua crise de ansiedade. Ok? Então, veja, trouxe aí uma série de. Ó, já a gente tem 2 minutos aqui para encerrar. Crochê, sim. Artesanato, vai cozinhar, vai mexer na horta, vai mexer no jardim, mexer na terra. Sensacional. Então, gente, é muito importante, então, a gente saber o que não fazer, porque se eu faço aquilo que não deve fazer, eu estou alimentando a minha ansiedade. Mas também é muito importante saber o que eu posso fazer para sair de uma crise de ansiedade. Tomar banho de chuva, que delícia, sensacional. Então, são essas informações que eu queria passar para vocês no nosso encontro de hoje. Na próxima terça-feira, a gente vai ter novamente a nossa live terapia. Quero te convidar a participar, a estar comigo aqui
presente, vai ficar gravada sim. Aproveito para pedir para vocês enviem para o máximo de pessoas que vocês puderem. É uma maneira que vocês têm de me ajudar a crescer aqui nas redes sociais, levando informações relevantes e consistentes para as pessoas. Porque aí o algoritmo vai entender que quem está participando está gostando do conteúdo, está sendo um conteúdo relevante e ele então dispara para mais pessoas. Combinado? Terça-feira que vem de novo, convidem mais pessoas. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e eu vejo vocês durante a semana aí nas nossas publicações diárias e terça-feira presencialmente a gente está aqui de novo. Um beijo, até semana que vem.